O princípio da mesa. O princípio da mesa é como um novelo dourado tecido ao longo da trama das Escrituras, proporcionando continuidade, brilho e sabedoria. Enquanto estudava e orava, perguntei a Deus se há mérito neste princípio, porque nunca o ouvi ser ensinado em nossas igrejas. Sou muito cautelosa ao abordar a palavra de Deus e queria ter certeza de que aquilo que estava aprendendo sobre a mesa era a mesma verdade divina. Cheguei à compreensão de que o princípio da mesa sempre esteve presente na palavra de Deus, mas agora chegou o momento em que precisamos ouvi-lo, muito mais do que antes. Creio que o princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, a fim de fortalecer as famílias e nos preparar para fazer a obra dele no mundo atual. As gerações passadas praticavam instintivamente o princípio da mesa e desfrutavam os resultados: relacionamentos duradouros, segurança emocional e motivação pessoal. Na sociedade contemporânea, porém, nossa vida é cada vez mais fragmentada por atividades, estilos de vida e uma perda de valores absolutos que nos afastam da mesa familiar. Como resultado, vemos e sentimos os efeitos prejudiciais no casamento e na família. Ao sentar-se em minha cadeira naquele dia e estudar a mesa que Deus designou para o tabernáculo, pensei: espere um minuto. Essa mesa se parecia com uma mesa de jantar. Tinha pratos, tigelas, colheres, taças e jarras, assim como a nossa mesa. Tinha a mesma altura das mesas de jantar de nossos dias e também 4 cantos e 4 pés, como a maioria das mesas de hoje. Nela eram servidos os pães da presença. Isso significa que a presença divina também se encontra conosco em nossa mesa. É claro que a mesa dos pães da presença do tabernáculo não era uma mesa de jantar. Os sacerdotes não se reuniam ao redor da mesa e jantavam juntos. Não me entenda mal. O que Deus está dando aqui é um princípio, não uma instrução. Permita-me fazer uma pausa e esclarecer a diferença. A instrução lhe diz como fazer algo passo a passo. É específico a uma tarefa particular e não pode ser transferido para outras partes de sua vida. Por exemplo, não é possível usar instruções de como fazer um bolo para ajudá-lo a baixar um programa de computador. Quando você segue instruções para realizar uma tarefa, não compreende o raciocínio por trás delas. Apenas faz exatamente o que lhe mandam e obtém o resultado desejado. Já o princípio é uma verdade que lhe permite usar a razão. O raciocínio leva a uma série de maneiras de colocar o princípio em prática. Um princípio, portanto, pode ser aplicado a diversas áreas da vida. Um exemplo de princípio bíblico é que você colhe aquilo que semeia. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Embora seja um termo agrícola, o versículo não está instruindo sobre como plantar. Trata-se de um princípio ilustrativo de que só crescerá aquilo que for plantado. Assim, aplicando essa compreensão ao princípio da mesa, percebemos que Deus não está nos dando instruções específicas de como construir mesas para o nosso lar. Você não precisa fazer uma mesa de madeira de acácia com 70 centímetros de altura e colocar pratos de ouro em cima dela. E se sua mesa de jantar for oval ou só tiver um pé no centro, não precisa se livrar dela e comprar uma mesa com 4 cantos e 4 pés. Mas o que continuaremos a aprender ao estudar as Escrituras é descobrir sobre o princípio da mesa. É isto: o plano original de Deus para a mesa tinha a concepção das mesas de jantar que você e eu temos em casa. Ao colocarmos em prática o princípio da mesa, alimentaremos o corpo e o espírito à mesa com a presença redentora de Cristo. Visão geral do princípio da mesa nas Escrituras. O princípio divino de cura, nutrição e presença redentora se encontrando conosco de maneira sobrenatural ao nos reunirmos em volta da mesa, é apresentado de forma consistente ao longo da Bíblia. A seguir, confira em breve síntese de algumas das muitas passagens bíblicas que revelam o princípio da mesa e sua importância para a nossa vida. Páscoa. No Antigo Testamento, Deus designou 7 celebrações anuais que foram separados como reuniões sagradas para adorar ao Senhor. Lembra-se do que ele fizera e aguardar a redenção que em dia viria?
Levíticos 23, versículo 4, todas as gerações de israelitas, inclusive muitos judeus hoje, celebram essas 7 festas anuais desde que elas foram estabelecidas por Deus, milhares de anos atrás. Embora algumas delas envolvam alimentos significativos ou refeições compartilhadas de determinada maneira, talvez o exemplo mais notável do princípio da mesa fique evidente na primeira celebração, a Páscoa, que ocorre durante o primeiro mês do ano judaico. Êxodo capítulo 12, versículo 1. A festa da Páscoa é um lembrete anual do livramento miraculoso da escravidão do Egito, uma obra de Deus por seu povo. Durante a festa, os israelitas se recordam do livramento divino, reencenando o extraordinário acontecimento no jantar em família, planejado para ser um memorial contínuo da fidelidade de Deus à nação de Israel. Êxodo capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Uma das ordenanças mais importantes da Páscoa é a refeição pascual, chamada de Seder, na qual a geração mais velha conta à mais nova a história do Êxodo e explica os símbolos da refeição pascual. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa a cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Êxodo capítulo 12, do versículo 26 ao 27, 42. É importante ressaltar que a lembrança da Páscoa ocorre ao redor da mesa. O Seder é parte central da celebração da Páscoa, cumprindo a ordem bíblica de contar a história da Páscoa e prover uma ocasião significativa para as famílias judaicas se unirem em volta da mesa para honrar a Deus. Famílias cristãs e judias que escolhem recordar essas festas, preparando refeições comemorativas e contando histórias, sabem que o reforço de lembranças positivas do passado ajuda a edificar a fé para o futuro. Interações de Jesus. No Novo Testamento, vemos Jesus Cristo praticando o propósito divino para a mesa em suas interações e em seus ensinos diários. Muitos dos ensinamentos que ele transmitiu a seus discípulos ocorreram em volta da mesa. Como observa um erudito religioso, o Evangelho de Lucas fala de 10 momentos cruciais da vida de Cristo e cada um deles ocorre durante uma refeição. Na verdade, Jesus estava tão disposto a compartilhar refeições com as pessoas que os escribas e fariseus reclamaram. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo 2. Ao longo de seu ministério terreno, encontramos muitos exemplos de Jesus partilhando refeições com pessoas consideradas pecadoras e excluídas da sociedade, como o publicano Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 5, e o leproso Simão, Marcos capítulo 14, versículo 3. Pelo que sabemos, Jesus nunca recusou um convite para jantar, fosse desprezados ou de notáveis estudiosos das Escrituras. Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos muitos exemplos de Jesus jantando com outras pessoas ocorreu quando visitou o lar de Lázaro, 6 dias antes da Páscoa. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. À mesa, Maria exprimiu seu amor por Jesus, lavando os seus pés com um caro perfume. Naquela época, a única forma de chegar a seu destino era andando. Caso o indivíduo fosse rico, poderia ir montado no jumento, mas o principal meio de transporte era o pé, que ficava cansado, calorento, sujo e mal cheiroso. Anfitriões educados ofereciam água fria para os visitantes lavarem os pés, mas o próprio anfitrião lavar os pés de um viajante cansado era um serviço raro e extremamente especial. Imagine a cena. Não muito tempo antes, Lázaro morrera e estivera na sepultura por 4 dias até Jesus milagrosamente lhe restaurar a vida. Marta, sua irmã, estava na cozinha preparando a refeição suntuosa. Jesus e os discípulos chegaram de uma jornada quente e poeirenta das colinas de Efraim. Jesus sabia que iria à cruz em apenas 6 dias, de modo que muito ansiava por passar um tempo aconchegante e íntimo com seus melhores amigos e discípulos. Onde
onde ele resolveu fazer isso? À mesa da casa deles. Jesus sabia que aquela seria a última oportunidade de desfrutar a companhia dos amigos Maria, Marta e Lázaro antes de ser crucificado. Mas ele não escolheu passar seu último dia com eles em meio às multidões do mercado. Não disse: "Ei, vamos pescar." Não, eles se reuniram ao redor da mesa. Jesus gostava de ficar cercado por amigos, discípulos e pessoas amadas em volta da mesa, onde os encorajava com a sua presença e dava exemplo de verdade, ensino, gratidão, serviço e perdão. A última ceia. Na noite anterior à crucificação, a última coisa que Jesus escolheu fazer com os homens em quem havia investido sua vida por 3 anos foi compartilhar uma refeição, a refeição pascual. Como vimos, o Seder era uma refeição significativa que tinha o objetivo de celebrar a presença e o poder de Deus, mas também era importante para o propósito de Jesus na última ceia. A sala no andar superior foi emprestada por um homem rico. Não sabemos ao certo qual era a aparência do ambiente, mas temos certeza de que não deveria se parecer com a pintura de Leonardo da Vinci. Quando chegou a noite, a refeição foi preparada e a mesa posta para Jesus e os 12 discípulos. É importante notar que nenhum dos discípulos foi excluído da última ceia. Durante a última refeição, juntos, antes da crucificação, Jesus divide a mesa com todos os 12, inclusive com o homem que logo o trairia e com aquele que o negaria enfaticamente. À mesa pascual, Jesus estendeu graças e companheirismo a cada um, servindo-os e partilhando sua presença. Aparições após a ressurreição. Depois de ressuscitar dos mortos e antes de subir aos céus, Jesus estava caminhando pela estrada para Emaús e se encontrou com Cleopas e seu amigo. Esses seguidores de Jesus estavam profundamente entristecidos pela crucificação que ocorrera dias antes e, em seu sofrimento profundo, não o reconheceram. Jesus caminhou com eles um pouco e, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. No entanto, mesmo depois de andar e conversar, Cleopas e o amigo não conseguiram reconhecer Jesus. Foi só quando o convidaram para entrar e participar de uma refeição, quando estavam partindo o pão juntos à mesa, é que finalmente se deram conta de que o próprio Messias estava entre eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Foi à mesa de que Cleopas e seu amigo tiveram um encontro sobrenatural com Cristo. O pão da presença que já estava com eles havia algum tempo. Esta foi, na verdade, a primeira ceia após a morte e ressurreição de Jesus. Lembre-se de que a ceia não era um ritual religioso como hoje, mas um momento de comunhão ou comunicação numa refeição conjunta, para lembrar o que Jesus fizera enquanto esteve entre eles. A ceia, no Novo Testamento, era uma experiência da mesa. O banquete do casamento do Cordeiro. O princípio da mesa, conforme revelado nas Escrituras, não para aqui na terra. Apocalipse 19, versículo 9 diz: "Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro." Sabe o que Deus está fazendo neste exato momento? Separando um lugar à mesa que Ele preparou para o banquete do casamento do Cordeiro. A primeira coisa que faremos ao entrar em sua presença é jantar com o nosso noivo, Jesus, em nossa festa de casamento. A Bíblia conta que nosso relacionamento com Cristo é semelhante ao de uma noiva e um noivo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 9. Quando criamos um lugar particular e seguro para desfrutar intimidade com o Senhor, podemos contar a Ele tudo o que pensamos e sentimos, mesmo se soubermos que não deveríamos nos sentir daquele jeito. Tudo bem para Ele. Deus não se surpreende, porque já conhece nosso coração. Podemos exprimir nosso amor por Ele verbalmente e sentir seu amor por nós. Além disso, podemos manifestar expressões físicas de amor pelo noivo, ao ajoelhar-nos, ao prostrar-nos diante dele,
embora isso não seja apropriado no culto público. Na intimidade particular, não temos necessidade de nos impor limites enquanto expressamos nossa devoção a Deus. Depois de viver com esse tipo de intimidade e de devoção pelo noivo por tantos anos aqui na terra, minha mente mal pode conceber como será vê-lo face a face um dia. A associação mais próxima que consigo fazer é o frio intenso na barriga que sinto quando Larry e eu ficamos longe por várias semanas e o vejo à distância ao andar em sua direção no corredor do aeroporto. E pensar que Jesus não só está esperando por mim, como também preparou com esmero uma festa para celebrar o encontro. Por sermos a noiva de Cristo, você e eu nos assentaremos à mesa dele durante o banquete. No reino de Deus, celebraremos nossa intimidade eterna com Cristo e ao nos reunirmos em torno da sua mesa. E há um lugar reservado para você e para mim. Aleluia! Glória a Deus! Nada poderia ser mais íntimo e pessoal do que ver nosso nome escrito em lugares marcados na mesa em sua presença. Na mesa do tabernáculo, até o banquete do casamento do Cordeiro, a palavra de Deus está repleta de exemplos da presença divina à mesa, proporcionando intimidade, cura e nutrição espiritual. Portanto, vamos nos preparar para o encontro sobrenatural com o Senhor e preparar nossa mesa. Reflexões à mesa. 1. Assim como o pequeno vazamento do banheiro de cima, você tem negligenciado a mesa de sua família de alguma forma, sem pensar nas consequências de longo prazo? 2. Diga como você planeja consertar seu vazamento, criando um novo hábito positivo de reunir-se à mesa com regularidade em seu lar. 3. Quem é o pão da presença? 4. Qual era o propósito da mesa no tabernáculo? 5. Cite 3 ocasiões em que Jesus se assentou à mesa com outras pessoas. Qual era a importância dessas refeições? Ficamos aqui no capítulo 2 e como o primeiro, ele sempre tem essas questões após o final dos capítulos e é sempre muito bom a gente respondê-las e recordar aquilo que você escutou, que você pôde contemplar através da leitura desse livro. Tire um tempinho e responda as perguntas, vai ser muito bom. Se essa leitura tem edificado sua vida, tem te ajudado de alguma maneira, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho, receba as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe, até o próximo capítulo.